Walter Williams foi um brilhante economista e defensor da liberdade. Mas por que será que as universidades brasileiras ignoraram o trabalho desse homem? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Coreia com K, narrado e produzido por mim, Quintessência. O proeminente economista Walter Edward Williams nasceu em 31 de março de 1936, na Filadélfia. Seu pai deixou a família quando ele ainda era um bebê, e sua irmã o criou enquanto trabalhava como empregada doméstica. Williams atuou como professor de economia na George Mason University e contribuiu no campo da ciência econômica, tendo escrito vários livros. Foi um intelectual tão bem-sucedido que suas colunas semanais eram publicadas em mais de 150 jornais norte-americanos. Ele foi muito conhecido por ter opiniões contrárias à lei de salário mínimo e programas de ação afirmativa nas faculdades, revelando as consequências negativas dessas políticas públicas que o governo americano ignorava. Devido às suas ideias em defesa da liberdade individual, acabou sendo visto e admirado como uma estrela do rock nos círculos conservadores e libertários. O professor revelou que as ideias foram formadas a partir de diversas fontes e as recebeu quando crescia num bairro pobre onde morava. Ele teria entrado em contato com as ideias econômicas do prestigiado economista Milton Friedman e do economista austríaco Friedrich von Hayek, além de ler os romances de Ayn Rand. Numa entrevista concedida para a National Review, em 2011, Williams teria dito: "Não sou membro de nenhum partido. Eu me chamaria de liberal jeffersoniano ou madisoniano." Isso mostra sua postura cética quanto a políticos e partidos, e como é mais importante nos apegarmos a ideias, princípios e valores ao invés de pessoas. Como um minarquista, defendeu que o governo deveria ser limitado a prover defesa para as pessoas, bem como o policiamento e construção de algumas obras essenciais como as estradas. Mesmo que o professor tenha trabalhado em universidades públicas durante um bom tempo, via a tributação como uma forma de roubo e reconhecia que o mercado deveria atuar no setor educacional. Sabia, como todo bom economista, que diversos problemas da sociedade são causados ou agravados pelas intervenções do governo e suas restrições sobre o livre mercado. Numa de suas críticas ao governo, em uma entrevista a um jornal em 1995, foi severo ao dizer: "2/3 do orçamento federal vão para coisas que poderiam ser consideradas roubo legalizado, e devo acrescentar, inconstitucional. Entre essas políticas estão a Seguridade Social, assistência médica estatal, além de outros programas da rede de segurança. Para ele, tudo isso deveria ser privatizado e só piorava a vida dos cidadãos devido à ineficiência estatal por conta do monopólio viabilizado pelo Estado." Williams escreveu um livro polêmico e brilhante, lançado em 1982, intitulado The State Against Blacks. Ele revelou nessa obra que a causa da maior parte dos casos de desemprego nas comunidades negras dos Estados Unidos era justamente as políticas governamentais. A lei de salário mínimo e as escolas públicas precárias, que não preparavam os jovens para atuar no mercado de trabalho, eram um grande problema. Foi preciso e honesto em suas declarações em 1980. O salário mínimo, na verdade, discrimina os jovens, e particularmente os jovens de grupos minoritários, que dividem o fardo adicional, em muitos casos, de terem frequentado escolas secundárias pobres que os formam despreparados para o trabalho. Como defensor do capitalismo e da liberdade humana em geral, Williams deu uma precisa definição do que significava a economia de livre mercado. É a busca do indivíduo pela sua realização individual que contribui para o bem comum da sociedade. Da mesma forma que Ludwig von Mises, o proeminente economista da tradição de pensamento da escola austríaca, Williams acreditava que o capitalismo poderia melhorar quase todos os males sociais de um país. Ele, de fato, foi um grande crítico de toda e qualquer política discriminatória e segregacionista. Se opôs a todos os programas de ação afirmativa para estudantes afro-americanos, chegando a escrever em 1989 que as políticas que impõem tratamento desigual por raça são moralmente ofensivas, independentemente de quem estejam favorecendo. Portanto, não cabe ao Estado criar leis para privilegiar pessoas com base
base em narrativas de reparação histórica, já que isso é uma forma de criar privilégios a grupos em detrimento de outros. Williams reconhecia muito bem as injustiças e violências que os negros sofreram nos países da América e no mundo. Inclusive, tinha simpatia pelo movimento Black Power. No entanto, percebeu que movimentos que defendiam a independência dos negros estavam caminhando para outro rumo, o radicalismo revolucionário marxista. Ele desejava que esses movimentos, em defesa dos direitos dos negros, adotassem a defesa da liberdade garantida pela Constituição americana. Para Williams, a verdadeira e pior pobreza que poderia assolar um povo seria de âmbito comportamental ou espiritual. Ele aborda esse assunto em seu livro Race and Economics: How Much Can Be Blamed on Discrimination, tratando de valores e condutas que impedem o melhor desenvolvimento de famílias saudáveis, baseados numa ética de trabalho e autossuficiência. Como consequência da falta desses valores, as pessoas desenvolvem estilos de vida patológicos que incluem dependência de drogas, crime, violência, encarceramento, famílias monoparentais e dependência de políticas governamentais, destruindo qualquer ética de trabalho. Ele escreveu que um dos principais agentes que promovem essa pobreza espiritual é a dependência criada pelo estado de bem-estar social, o qual sempre criticou em suas pesquisas econômicas. Ao contrário do que muitos pensam, o professor, por ser um negro americano, não se sentiu ajudado pelo Estado e suas políticas públicas. Percebeu desde cedo os prejuízos da intervenção estatal por começar a trabalhar mais cedo que os outros jovens da sua idade. Ele chegou a trabalhar como engraxate ainda criança e mais tarde trabalhou em um restaurante que se tornara famoso por suas máquinas de fast food. E foi no dia a dia que percebeu que seu maior inimigo era o governo. Quando estava trabalhando numa indústria de chapéus e uma costureira descobriu que aquele jovem garoto estava na folha de pagamento, denunciou o dono da empresa por violar leis de trabalho infantil. Isso causou a demissão dele após uma visita de um fiscal do trabalho. Com certeza, para um garoto de origem humilde que precisava muito do dinheiro do emprego informal, isso foi bastante prejudicial para sua vida. Essa experiência negativa trouxe uma profunda sensação de injustiça que fez com que empreendesse uma batalha contra as ideias estatistas e socialistas. Mais tarde, iria admitir que o estado de bem-estar social fez pelos negros americanos o que nem mesmo a escravidão, nem as leis Jim Crow ou o pior racismo conseguiram fazer: destruir a família negra. Ele explicou a lógica por trás do aparato de repressão governamental. Se você tributar algo, receberá menos, mas se subsidiá-lo, obterá mais. O que temos feito é subsidiar o comportamento desleixado. Por isso, ele iria registrar em seu livro Race and Economics como esses programas de assistência social fomentaram uma cultura tóxica de dependência estatal que apenas prejudicou os pobres. Segue aqui uma de suas descobertas a respeito das consequências das políticas de bem-estar social. Além do colapso na estrutura familiar negra, ocorreu enorme aumento na taxa de ilegitimidade, ou seja, filhos de pais não casados. Em 1940, a taxa de negros nessa situação era de apenas 19%. No entanto, o número disparou no fim dos anos 1960 e chegou a 49% em 1975. No ano 2000, a ilegitimidade entre a população negra era de 68% e em algumas cidades chegou ao alto patamar de 80%. O que muitos não percebem é que as altas taxas de ilegitimidade não significam apenas pobreza e dependência, mas isso gera também outros problemas sociais que atingem muitas comunidades negras: altas taxas de violência e sexo precoce entre jovens. Por isso, baseado em vários estudos, Williams chegou a essa conclusão sobre os impactos dos programas de bem-estar social em aumentar a pobreza comportamental. Ele mostrou claramente em seu estudo como a intervenção do governo americano apenas prejudicava os mais pobres. 4 áreas foram analisadas: educação pública, regulações trabalhistas restritivas, salário mínimo e programas de inclusão. Todas elas, apesar das políticas baseadas em boas intenções e aceitas por grande parte da opinião pública, tiveram resultados desastrosos devido à intervenção estatal: atraso educacional, dependência do governo e desemprego. As críticas de Williams às leis de salário mínimo são bem embasadas. Ele demonstrou com dados que quando a liberdade de negociação salarial para contratar jovens inexperientes é proibida, eles são retirados do mercado de trabalho. Isso porque nenhum empregador aceita pagar um salário considerado alto para um aprendiz, o que é algo bem óbvio para alguns, mas ignorado pela esquerda. Ele demonstra a lógica por trás da relação de trabalho em sua citada obra Race and Economics.
O efeito da lei do salário mínimo fica mais claro se nos colocarmos no lugar de um empregador e perguntarmos: se devemos pagar um salário de $7,25 por hora, independentemente de quem será contratado, que tipo de trabalhador escolheremos contratar? Claramente a resposta, em termos de lucro e eficiência econômica, é contratar alguém cuja produtividade seja igual ou superior a $7,25 por hora. Se esses trabalhadores estiverem disponíveis, não vale a pena para a empresa contratar aqueles cuja produção vale, digamos, apenas $4 por hora. Mesmo se o empregador estivesse disposto a treinar tal trabalhador, o fato de que ele deve receber um salário maior que o valor de mercado de sua produção torna o treinamento no trabalho uma proposta pouco atraente. Enfim, analisando o trabalho de Walter Williams, percebemos que seu diferencial era seu enorme compromisso com a verdade, com dados objetivos ao invés de achismos e narrativas. Ele visou educar as pessoas para que elas se libertassem da mentalidade escravista que busca sempre mais dependência para com o governo. Foi a ciência econômica que o fez perceber que quem mais prejudicava a população negra americana era o governo e não as injustiças da sociedade ou o capitalismo. Um de seus melhores amigos foi o economista Thomas Sowell, um liberal muito famoso por criticar as narrativas da esquerda sobre discriminação e as causas da desigualdade social. Dentre as citações de maior destaque de Williams, trazemos uma que nos faz refletir sobre a suposta legitimidade das leis governamentais que violam a moral e a ética. Como algo imoral quando feito privadamente, se torna moral quando é feito coletivamente. Além disso, a legalidade estabelece a moralidade. A escravidão era legal? O apartheid era legal? Os expurgos stalinistas, nazistas e maoístas eram legais? Claramente, o fato da legalidade não justifica esses crimes. A legalidade sozinha não pode ser o talismã de pessoas morais. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!